O que acabou? O Birajara é caboclo bom, o Birajara é caboclo forte, o Birajara tem peito de aço, ele é cacique do sertão do norte. É o ritual do santo de cabeça, ou orixá de cabeça. O que significa isso? E qual é a diferença do guia de frente e orixá de cabeça? Tem bastante diferença. Guia de frente. Quando o médium de Umbanda começa a desenvolver, começa a se aproximar dele algumas entidades que trabalham na Umbanda. Vamos explicar um pouquinho antes. Quer dizer que o Luiz recebe uma entidade, recebe um caboclo. Esse caboclo foi ligado por laços de amor, laços afetivos a ele em outra encarnação. Então significa que ele já foi um índio. Bom, primeiro, pode ser, pode não ser. Tudo aquele que afirma sem ter prova é banal, é leviano, né? A gente tem que ou se guiar pela razão, pelo racional, ou provas materiais comprováveis, ou uma voz de algum espírito de luz, né? Então, as entidades, assim como nós somos espíritos temporariamente encarnados. Nós não somos índios, não somos reis, não somos escravos. Temporariamente nós ficamos. E o nosso espírito troca aquela roupa como se botasse uma bermuda, depois bota um terno no outro dia e ele vai trocando para passar suas experiências. O que salva é o espírito, com todo o cabedal das suas experiências passadas. A matéria vai ficando ao longo do caminho. Quando a entidade de luz, quando o espírito começa a adquirir uma luz e se presta ao trabalho, ele se presta à afinidade. Alguns se prestam mais afins à doutrina kardecista, outros ao candomblé, outros à Umbanda. E outros aos pastores evangélicos, e outros mais à Igreja Católica. Ou será que um sacerdote, por exemplo, não tem intuição? Será que um sacerdote não tem o poder, por exemplo, de expulsar os demônios, como dizia na Bíblia? Isso não é privilégio nosso. Nós usamos essa técnica, né? Então, o espírito de luz, determinado caboclo, preto velho, que incorpora num médium de Umbanda, vamos nos ater a Umbanda. Esse espírito não significa que ele foi sempre o preto velho, que ele foi sempre o caboclo, ele teve várias experiências. Supondo que, entre essas experiências, ele foi um imperador asteca, numa outra encarnação, coberto de ouro, né? Os astecas se vestiam de ouro. Numa outra experiência, ele foi um político renomado, um grande guerreiro. Jesus, o nosso xará, dizia que haverão últimos que serão os primeiros e haverão primeiros que serão últimos. Quando ele foi primeiro aqui no planeta Terra, não significa que no mundo espiritual ele vai como um imperador, como um grande político. Ele vai se destacar pelo nível de evolução e leveza que tem o seu espírito, deu para entender? Então, é diferente da matéria. Aqueles que às vezes são primeiros aqui na matéria, não necessariamente vão ser primeiros também do lado de lá. Porque o nível de avaliação, os parâmetros são diferentes para a matéria e para o espírito. Isso posto, quando uma entidade, quando o espírito de luz resolve trabalhar junto ao médium,
ele faz a escolha. Ele fala, eu tenho mais afinidade com a Umbanda. Esse médium que eu tive afinidade em outras encarnações, é um espírito querido meu, ele vai trabalhar na Umbanda e eu gostaria de ser o mentor dele. Às vezes, esse médium que já fracassou várias vezes na Umbanda, várias vezes, não deu certo, não dá certo, não engrena a segunda, só fica na primeira. Aí, quando tem aquela avaliação, diz, olha, você está ligado a essa doutrina. Você foi, estou chutando, você foi um mago de magia negra. Você tem que fazer o reverso da moeda, você tem que trabalhar com a magia branca agora. Você cometeu vários desatinos em prejuízo de pessoas. Você pode trabalhar no kardecismo ou na Umbanda, por exemplo, ou no candomblé, ou no evangelho. Você tem que trabalhar numa doutrina para se esclarecer e para ajudar os outros também. Você fala, bom, eu gosto mais da Umbanda. Então ele vem. Não, mas a Umbanda você já fracassou 2, 3 vezes e agora você está sendo então canalizado novamente para a Umbanda. Normalmente o espírito se acovarda. Aí ele diz assim, nossa, mas eu já falhei 2, 3 vezes na mesma encarnação como médium de Umbanda. Agora vocês estão me colocando exatamente no mesmo lugar. Você tem que superar isso. Então esse espírito amigo falou, olha, eu vou te ajudar, eu vou ser o seu mentor, eu vou ficar do teu lado. O que o mentor faz? Ele dá intuição. Faz isso. Olha, cuidado. Hoje não bebe, não fica nervoso, que hoje você tem trabalho. O livre-arbítrio é sempre do médium. O mentor é que vai orientando. Mas por que ele prefere ser esse mentor, por que ele prefere ser um caboclo, um preto velho? Por quê? De todas as encarnações que ele teve, essas 2, ou uma delas, foi a que mais fez ele evoluir. Ele não tinha direito a nada, foi perseguido, foi escravizado. Materialmente ele sofreu muito, e isso engrandeceu o espírito dele. Diferentemente como o rei, que ele fazia assim e todo mundo atendia. Então ele prefere vir nessa condição daquela encarnação que mais o elevou espiritualmente. Deu para entender o que é o preto velho, o que é o caboclo? Mas ele sempre... às vezes a gente recebe o espírito de uma criança, né? Mas é uma criança. Não, às vezes ela é mais evoluída do que o caboclo. Ela quer se apresentar nessa roupagem, deu para entender? Por quê? Porque o forte dela é a docilidade, é o sorriso. E através disso, a energia dela se potencializa. Então ela prefere vir assim. Mas eu como preto velho, por quê? Era conselheiro, era herdeiro na época dele, né? Era um ancião da tribo, que o pessoal vinha conversar com ele, ele orientava. Isso potencializa o espírito dele, então ele prefere vir como preto velho. Ou determinado espírito, na vida dele, era um guerreiro. Tem uma tribo que está ameaçando a gente, vamos lá e vamos acabar com tudo, vamos para frente. Mas é difícil, a gente tem menos número de homens, mas a gente vai lutar, nós somos guerreiros, somos fortes, etc. Aí ele vem. Aí chega um filho, né? Caboclo, não consigo arrumar emprego, a situação está difícil. Fala, não é nada disso, vamos para frente, eu vou te ajudar, você vai para frente. Deu para entender, gente? Ele vai com aquilo que ele mais se afiniza. Esse é o guia de frente. Às vezes, olha que interessante, o guia de frente, esse espírito sutil, ele encosta no médium. Na hora que o médium começa a ter maturidade para desenvolver, ele encosta no médium. E o médium está nem aí. Depois eu vejo. Aí ele vai no núcleo. Tem um problema, ele vai no núcleo fazer uma consulta. A entidade diz assim, você sabe que você tem mediunidade, né? Não, mas eu não gosto. É problema dele. Aí vai se tentando, a encarnação dele vai diminuindo o prazo, e ele não deu nem o primeiro passo. Aí eu costumo dizer que o que faz o plano espiritual?
afasta o espírito de luz e bota o Geraldão em campo. Agora entra você. Ele espírito bravo. E o cara começa a ficar tomado em festa, começa a cair na rua, né? E aí ele vai em psicólogo, o psicólogo dá remédio pra caramba, e de repente a entidade de luz, o protetor dele, intui um amigo ou um familiar. Fala, será que não é espiritual isso aí? Não, por que você não vai no centro? Deu para entender? Olha como o plano espiritual trabalha. Esse é o nosso mentor, nosso guia de frente. Esse guia de frente, a gente fala assim, aquele médium lá, ele é completo, ele recebe todas as linhas. Haja caboclo para um médium só, né? Recebo a linha d'água, eu recebo o caboclo, não sei o quê. Da linha não fica 10 ali em fila. Não é isso. Alguns orientadores orientam assim, mas orientam errado. É sempre o mesmo protetor. Como é que trabalha esse protetor? Ele fala, eu quero o nome de uma entidade que sempre fez uma boa coordenação. Então, nesse médium que eu estou ajudando, eu vou... Meu nome não é importante. Meu nome é José Antônio da Silva, mas não é importante materialmente. Eu poderia ter vindo me ostentar e dizer que eu fui um rei, etc. Eu estou vindo na humildade. Então também o meu nome não é importante. Já passou essa encarnação. Aí ele vai pegar uma energia que está lá em cima, Caboclo Aimoré. Ele fala, é esse nome que eu vou querer. Então toda vez que ele incorpora, o nome dele não é importante. O importante é o nome da energia que ele está conectado, está plugado ali. Caboclo Aimoré. Né? Esse Caboclo Aimoré, ele vem, estou chutando, ele vem na linha de Ogum. É aquele que dá conselho, orienta, etc. Mas o médium, para ser completo, ele não pode ser só atirado. Ele tem que ser compassivo, tem que ser paciencioso, tem que saber orientar, tem que ser alegre, não pode ser taciturno. Né? Então, ele precisa ter na energia do médium todas essas características. Mas como é que faz? O Caboclo Aimoré, ele vem para botar ordem na casa. Então vamos fazer o seguinte, o mentor dele fala, vou vibrar para a linha da criança. Qual uma entidade de criança que eu gosto da energia dela, está muito mais afim com a minha, né? Está muito mais simpática com a minha. Sei lá, Joãozinho, ele, na hora que precisa de uma vibração de criança, ele incorpora, fala, o Caboclo Aimoré, não, aqui é o Joãozinho, você não está vendo? É a mesma entidade. Ele precisa de uma entidade conselheira, pacienciosa, que é um preto velho. Então, ele vai na linha de Orimar e puxa, fala assim, eu tenho mais afinidade, eu não tenho muita afinidade com o pai Manuel, mas tenho mais afinidade com o pai Joaquim, então ele vem. O nome é pai Joaquim. Deu para entender? É mais ou menos assim que a gente fala sempre, né? Trabalham na Congás, aí tem algum problema em casa, toca o interfone. Seu Jadei, o rapaz da Congás está aí. Não sei o nome dele. Ele vem representando um todo. Né? Quando chega a noite, nas terças-feiras, segundas-feiras, embora eu não gosto, agora já não ligo mais. Eu não gostava disso, agora para mim é diferente. É porque às vezes apesar de ser uma pessoa idosa, eu sou muito jovial, então não sabe se me chama de Jardim ou de seu Jardim. Então eu já percebi isso aí, então vale. Aí chega a noite, não é o cara com gás mais. Eu não sou mais o Jardim, eu sou o chefe. Em casa eu sou o amor, olha como muda. Né? É a mesma pessoa, trabalhando com energias diferentes. Alguma dúvida nisso? Tem dúvida. Agora vamos falar sobre o santo de cabeça, o orixá de cabeça. Quando a gente nasceu, a Umbanda tem assim, ó, cada astro representa um orixá. Cada astro do sistema solar. A Terra
gira em torno do Sol. Nós já falamos que Sol é a energia de Oxalá. Ela só não bate, porque se ela é atraída pelo Sol, ela só não bate. Ela só não bate com Vênus, que é o planeta próximo dela, do lado do Sol. É Mercúrio, Vênus, Terra. Ela só não bate, ela está sendo atraída pelo Sol, ela só não bate no Vênus, porque tem a Lua do outro lado e tem Marte também equilibrando, puxando para cá, entendeu? É o magnetismo de cada um. Então, na Umbanda, a gente vê cada astro simbolizando a energia de um orixá. Aliás, não é coisa da Umbanda, hein? Os romanos, os gregos, já viu assim? O Mercúrio dos romanos é Marte. E para nós, Marte é Ogum. E vai por aí afora. A Diana, a deusa Diana, a deusa caçadora dos romanos, era, acho que é Vênus, agora eu não me recordo, mas devia ser, é um dos astros, mas deve ser Vênus, a Diana, Oxóssi, para nós. Oxóssi é o caçador. Os romanos, eles não chamavam de Oxóssi, chamavam de Diana. Energia. Então, vou dar um exemplo do Sol e da Lua. O Sol, quando está virado para determinado ponto do Equador, é calor aqui, dia aqui e aqui é noite. No dia seguinte vai virando, inverte tudo. Né? Só que a Terra, ela não vira assim, né? A terra vira assim, ela é meio tortinha, né? O eixo dela é assim, né? Ela não é assim. Então, quando determinados pontos recebem mais luz do Sol, é calor. Quando está lá embaixo, é frio. E ela vai fazendo isso, né? Que nem um peão, né? Tortinho assim. Então, quando é verão aqui, é inverno no Japão, e vice-versa. Alia-se a isso o fato de que esse é o Sol, mas todos os astros dão maior influência em determinado momento e menor influência em determinado momento. Por exemplo, a Lua. A Lua, quarto crescente. Os pescadores já começam a arrumar os apetrechos porque é época de pesca. Os peixes já desovaram, etc. Certo? Com exceção a mim, que eu esqueci de ir no cabeleireiro já faz tempo, mas normalmente, quando a lua cheia, todo mundo vai no barbeiro. No meu tempo é barbeiro, hoje é cabeleireiro. Corta o cabelo, porque ele cresce mais rápido. O número de mulheres que engravidam é maior. As mulheres sabem. Aqueles dias especiais também têm interferência, segundo a atração da lua. Até o nascimento. Até o nascimento. Então os astros influenciam de uma certa maneira. Aí, por exemplo, a Maria nasceu aqui no Tatuapé. Aí, segundo mês, né, com todo respeito à astronomia, segundo mês, ela nasceu, estou chutando, mas ela nasceu em junho. É Gêmeos, porque a constelação de Gêmeos estava dando. Tá bom, está dando aqui. Mas será que no Japão também é Gêmeos? Né? Os parâmetros são diferentes, está lá do outro lado. Tem para entender? Mas eles fazem de um modo geral. Aí vou ler o mapa astral. Quando lê o mapa astral, que verifica realmente o astro que estava no momento do nascimento, vão dizer, não, mas você não é Gêmeos, não. Na posição do trópico de Câncer, com não sei o quê, quem está ali não é mais Gêmeo. Gêmeo é quem está um pouco abaixo. É assim, não é? Bom,
O que é o orixá de cabeça? O orixá de cabeça é aquele cujo astro prevalece no momento do nascimento. Só que é questão de segundos. Às vezes, um minuto depois já é um outro astro que está dando. Aquele continua dando interferência, mas é um outro astro que começa a prevalecer com mais interferência. Por quê? Porque tanto o astro que está dando influência, os astros que estão dando influência, como o planeta Terra, não são estáticos, eles estão em movimento. Tudo ok até aqui? Então, aquilo que há 2 minutos a Lua influenciava, estou chutando, influenciava fortemente, há 2 minutos atrás não era a Lua, era Mercúrio que estava influenciando. Ele começou a cair, a Lua começou a crescer e influenciando naquele instante. Passa daqui 5 minutos, a Lua continua tendo influência, mas já tem um outro astro que começa a influenciar um pouco mais. Por isso que a gente vê, por exemplo, a astronomia, como eu falei, que é no geral, eles dizem assim, do dia 23 ao dia 21, não sei o quê, pô, não pode ser de 10 em 10 dias? Não, mas é o momento que está prevalecendo determinada energia de astro. Então, a gente escuta em alguns lugares dizer assim, por exemplo, tem aquela cantora Clara Nunes. Ela, quando era viva, ela atuava no candomblé. Agora deve estar atuando também, né? Mas atuava fisicamente no candomblé. Ela era filha de Ogum com Iansã. Você fala, mas é um ou outro? É porque um está prevalecendo e o outro está de frente. Já viram falar? É filho de Ogum, mas tem Iansã de frente e tem Oxóssi de costa. Porque um que está prevalecendo, um que está saindo e outro que está entrando. Adjuntor. Adjuntor, exatamente, o santo adjuntor. Deu para entender isso? Como é que se descobre isso? Ou com uma astrologia, com um mapa astrológico, com detalhes, etc., que também precisa ser alguém que saiba fazer, porque senão erro de cálculo é fácil. Através de um outro artifício que se usa na Umbanda, mas principalmente no Candomblé, que é o chamado jogo de búzios. O que é o búzio? É uma conchinha. Conchinha, curcundinha, ela só cai com a boca para baixo. Então eles raspam a parte de cima para ficar reta dos 2 lados. Aí joga assim numa peneira de palha, e ali se colocam as enxés, os colarzinhos de cada orixá. Quem faz isso é uma pessoa que recebe um espírito de adivinhação. E eles são chamados de mão de Ifá. Esses médios têm a mão de Ifá, têm a mão do espírito de adivinhação. Então eles jogam. É basicamente assim, são 7 búzios, boca para cima sim, curcunda para cima não. Então se joga. Vamos perguntar para Xangô, não sei o que lá, se essa energia está junto dele. Não está. E vai através da análise de cada um. Tem gente que faz isso bem? Tem muita gente que faz bem. Tem muita gente que faz mal? Tem muito mais gente que faz mal. Né? Mas é um método de descobrir quem é a energia que prevalecia. Como é que é feita aqui na casa? As velas, cada uma com a cor do orixá, ela projeta a energia daquele orixá. A vela verde projeta a energia do Oxóssi, a vela vermelha projeta a energia do Ogum. Os médios são colocados de costa para as velas, de maneira que eles não identifiquem. E o seu tupinambá, nessa ocasião, ele fuma charuto, não para fumar o charuto, para a cada momento limpar a energia anterior. Então, ele coloca a mão na testa do médium, para sentir a energia do médium, e sobre a vela, e o médium vai identificando qual é a energia que está mais próxima dele. Então, tem coisas assim. De repente, alguém que
desde que nasceu, falou, ele é filho de São Sebastião. Quando ele vem para Umbanda, ele fala, então é Oxóssi. No Rio de Janeiro, São Sebastião é Oxóssi. Na Bahia já não é. É Ogum. Tem esse negócio, né? Porque eram tribos diferentes que iam para um lugar e para o outro lugar. Tribos de negros. Então, Ogum, na Bahia, é São Sebastião. No Rio de Janeiro, é Oxóssi. Na Bahia, São Sebastião é Ogum. No Rio de Janeiro, é São Jorge. E vice-versa. São Sebastião, no Rio de Janeiro, é Oxóssi. E na Bahia, é Ogum. Por quê? Porque na Bahia foi o pessoal do Congo. E lá de baixo foi o pessoal de Benguela. E acharam, na hora que tinha que enganar os portugueses, acharam que aquela São Sebastião também é um guerreiro, ele tem o elmo do lado. Então achavam que esse aqui é o não o outro. Isso é só sincretismo, né? Bom, isso posto, o seu Tupinambá faz essa aproximação. O que acontece na maioria dos casos? O médium pode dar interferência? Não deve, mas pode. Por quê? Porque ele fica assim, não posso errar. Não pode, não está vendo nada. Será que eu vou acertar? E pior é quando, desde pequeno, alguém fala assim, ele é filho de Ogum, de São Jorge. Filho de São Jorge. Aí ele vem para o centro e fala, eu devo ser filho de Ogum. Chega aqui, ele é identificado como filho de Cosme e Damião. Aí ele cai, né? A barraca cai. Exemplo disso, Edmilson. Não foi? Sim. Aí você começa. Aí depois eu preciso trazer, se me cobrar, você não acaba esquecendo. Aí você começa a ver as características de cada filho de Orixá. Aí fala assim para ele: não fabriquei agora, está na apostila. A apostila tem cada Orixá com as características do filho. Está aqui, vê se bate. Nossa, sou eu, estou tudo certinho. Então, tá vendo? Não fui eu que falei, foi a tua energia que foi captada através da energia da vela do Tupinambá. Alfredo é filho de Bate, Alfredo. Sim, bastante. Doutor Cláudio. Manjá. Bate? É assim, né? Era Manjá. Vou falar algumas características. Calminho. Velho? De repente o mar começa a ficar bravo. Muda a lua. Muda a lua. Então é isso. Pode verificar que tem sempre essas características. A senhora é mamãe Oxum. Não, sou preto velho. Preto velho, conselheira. Né? Sempre tem uma ervinha para indicar. Né? É assim mesmo. A Vera é mamãe Oxum. O que é mamãe Oxum? Matrona. Aquela galinha aqui para ele. Né? E quando o pintinho mais avesso vai saindo, ela bota ele assim. Não é assim? É assim mesmo. Bom, então é isso. Alguma dúvida? Eu gosto de dar essas explicações, porque senão a pessoa vê e não entende nada. Né? Não entende nada. Então é bom. Como a Vera falou que tinha um espacinho, nós tínhamos 2 médias, uma está trabalhando, outra está afastada. Então eram 5, mas serão 3. Então só não tem tempo para a gente falar. Vamos começar então? Essa Tupinambá também vem aqui na escolinha escutar aqui isso no vocês falam, porque está aprendendo também, Isso eu sei, filha, tá boa? Tá gostando de ver, viu, filha? Que bom. Isso, tá gostando de ver. Só não pode perder a corrida. Enquanto tiver. A caça é assim para a evolução, né, filha? Não pode desistir da caça, né, filha? Não posso. Eu quero não desistir. Isso. Isso eu sei, filha. Tá boa. Também, muito bom. Uma caça fechada, né, filha? Isso eu sei, filha. Também. E agora, filha? Agora vai, né? Isso aí, filha. Tá bom?
sempre dando risada. Tá bom, né? Você tá bom, né? Graças a Deus. Isso, chefe, ó. Tudo bem, graças a Tá bom, né, filha? Uma caixa de exame, né, filha? Isso, chefe, agora vai, né, Deus. filha? Agora vai. Agora vai. Isso, chefe, tá bom? Isso. Isso, cara. Tem mediunidade muito pra frente, viu, filho? E vós, chefe, ó. Irmão, também tem um futuro muito bonito, viu, filho? Você não trabalha mais, filha? Tá meio arremendado aqui. Pai. Isso, chefe. Sabe, meu pai. Tá bom, filho? Bem, graças a Deus, pai. Estou no caminho da luz, graças a Deus. Vai me ser, filho. Estamos aí, ó. Na primeira velho, né? Isso aí, senhor. Essa pegou semente boa, né, filha? Isso. Sim, seja. Esse aqui eu será protegido tudo, viu, filho? Esse ali, ó. Esse ali é toqueira, mas não tem vaja, né, filho? Agradecido, filho. Não vai ficar toda a energia do fio que assim, né? É, né? Quem cita o primeiro, filha? Luiz. Tá preparado, filho? Vamos. Não pensa em nada, viu, filho? Não fica punhando essa minhocada na cabeceira, viu, filho? Tá. Isso. Isso, cara. Essa velha só vai pedir que o senhor se venha um pouquinho mais para frente, filho. Aí, filho. Agora sim. Não que o senhor seja gordinho, né, filho? Imagina. É que o espaço que é pequeno, né? O ponto é pequeno. Deixa. Essa velha vai explicar para vós, Vicente, se você cada energia que vai tocando com a outra mão, essa vai fazendo assim, filho. Quando muda para outra, vai fazer assim, filho. Entendeu, filho? E vai fazer a primeira vez para você entender. Depois aí a gente faz como precisa. Tá bom, filho? Isso. Cada vez que muda a energia vai fazer isso. O que vai acontecer? Não tem para adivinhar nada. Se você vai perceber que determinada energia, uma, duas ou três energias, quantas for, são mais fortes que as outras. Não agora. Que agora vai ser só para você entender. Quando eu falar aqui, vamos começar, filho, aí se você ficar relaxado, quando vai mudando a energia, você vai sentindo a diferença. Quando você sentir uma energia mais forte, se você fala essa, vai para outra. Outra. Quando sentir novamente, às vezes só sente uma, às vezes sente duas, às vezes sente três. Entendeu, filho? Entendi. Cada um é diferente. Pode começar? Pode.
Foi tudo igual, filho? Não senti diferença nenhuma, né, filho? Então agora vai fazer para valer. Não pensa que isso você vai incorporar, não, filho. É só sentir a energia. Eu dei pequena diferença em outra, né, filho? Muito sutil. Então agora, se não tiver diferença nenhuma, se você não falar nada. Se você sentir uma energia um pouco mais forte, não se avisa, tá bom? Cada um delas. Tudo igual, filho? Fia, esse fio já recebe todas as linhas, filha? Certo. Incorpora toda a linha? Tudo. Está preocupado com alguma coisa, filha? Não? Não? Não. Então tá bem, né, filho? Fica preocupado que é assim mesmo, viu, filho?
ter mais, pode não ter, viu, filho? Dois, filho? Os dois que você sentiu mais, né, filho? Está bem colocado 4, viu, filho? Não se preocupe, viu? Vou deixar o 4, tá bom, filho? Vai deixar mais tempo. Tem 3, viu, filho? Qual foi a mais fraca, filho? Essa última. Essa última, né, filho? Tem 3 outra vez, viu, filho? Qual foi, filho, que é mais forte? A segunda.
Tem dois só, viu, filho? Concentra bastante agora. Misturando tudo, viu, filho? Não é nenhuma dessas, viu, filho? Que a energia está muito próxima, mas não é nenhuma dessas aí. Agora pode ser. Tem 4, viu, filho? Qual foi a mais fraca, filho? Primeiro. Agora tem tudo, viu, filho? Qual foi a mais fraca? A última. Está botando tudo o que era, filho. Essas duas que estão um pouco misturadas. Daí colocou outra linha para ver se atrapalhava um pouco, mas não adianta, né? Tem duas. Vai ficar um pouco mais de tempo, não sei como falar qual é mais forte ou qual é mais fraca. Não tenta adivinhar, viu, filho? Antes que você responda, qual é a mais forte, filho? Primeiro. Primeiro, filho?
junto, né, filho? Você tem ideia de quem seja? Você tinha uma quase junto. Imagina. Não tem nem ideia, filho. Não. Então escolhe qual que você se acha. Não sei. Que lado que está? A mãe Ela estava junto com o Ogum, viu, filho? É. O tempo todo. Você não tinha nem ideia. Não. Essa mamãe era sua mesmo, né? Uhum. Essa bate-cabeça com a mamãe era sua. Sabe como é que saúda a mamãe era sua? Aqui, ó. Sabe como é que saúda? Aí, mamãe. Isso. Ela teve o tempo todo com o Ogum, filho. É. Misturava outras, ficava ela, depois punhava o Ogum, não entrava também, ela ficava, enfim. Porque o Ogum para entrar no fio é difícil, viu, filho? É. Pode ver que tem pouco fio de sangue. Porque cobra muito. Mamãe Oxum não. Não. Gosta. Você gosta de levar problema, né? Você deve ser assim, ó. Quando alguém fala, vem contar problema para você fala assim, ah, não, deixa, depois deixa. Não é assim? Mais ou menos. Mais ou menos assim. Obrigado. Cris, você. Senta aqui, ó. Sabe? Salve. Tá pronta, filha? Acho que tá, né? Você tem ideia de algum orixá que seja, filha? Mais ou menos, né, filha? Eu acho que é Yansan. E... Vamos ver, né? É de orixá, né, filha? Você entendeu, filha? Entendeu como é que é? Entendi, tá? Primeiro eu vou fazer, sem ter importância, né, filha? Só para você se acostumar, tá bom? Tá. Isso aqui precisa, viu, filho? Sabe que se você depois não vai dormir com esse cheiro de charuto, né? Sentiu diferença ou foi tudo igual, filho? Não. Senti uma 3, tinha Mais forte, mais né? forte, é. Não é assim coisa de incorporar, só você sente a energia dentro de você, filha. É. Podemos começar? Toda vez que você sentir uma energia diferente, você avisa, tá bom? Tá.
Tem dois, filho? Dois ou três? Dois, você falou, né, filho? Olha, tem quatro, viu, filho? Não tenta acertar, não, viu, filho? Qual foi mais fraca, filha? A terceira. Agora quem deixa? Qual foi mais fraca, filha? A primeira. E desde outra vez, filha. Qual foi a mais fraca, filha? A segunda. Agora tem dois, filha. Vai deixar mais tempo para sofrer de diferença, viu, filha? Qual é mais forte, filha? A primeira. Tem três, filha. Qual é mais forte, filha? A segunda. Você quase acertou, filha.
falou em mansão, né, Pia? É. Essa coisa eu sei. Só que a chave fica lá em cima. Aqui, Pia. Aproveita que você está sempre junto dela, né, filha? Muito chorona, filha? Muito, acabei de falar para ele. Eu tinha dito entre as duas, mas eu achei que achava que era minha sangue. Mas fiquei muito feliz, isso é, mas já. Seja muito feliz. Obrigada. Então, Acabou, filha? não, tem mais um. Filha. E se você tem ideia de quem seja, filha? Estava muita atividade pela linha das águas. Das águas? Vamos ver, né, filha? Vamos ver o que você fala. Você entendeu como é, filha? Primeiro eu vou passar para você ver se sente uma diferença, sentir outra, viu? Pronto, filha? Você sentiu uma bem mais forte, né, filha? Isso. Né, filha? Mas tem outros que estão também próximos, mas não estava tão forte, né, filha? Aí agora, tudo que todos que são 66 senhores dizem, tá bom, filho? Não precisa nem mais ver, Oresta. Estou no pensamento, né? O que você acha? Não sei. Do jeito que eu sou chorona. Então tá certinho, filho. Você não precisou nem misturar com nada. Não vou manjar não. Se você também é de manjar, né, filho? Vai ter uma parceira, né, filho?
Não precisou nem misturar aqui, ó. E toda essa, você sentiu mais vibração nessa. Porque foi a primeira. Depois eu fiz o contrário, né, filha? Para não, você não ficar com a cabeça primeira, segunda. É a última, então. Parabéns, viu, filha? Pronto, filha? Pronto, pai. O que acabou? O Birajara é caboclo bom. O Birajara é caboclo forte. O Birajara tem peito de aço. Ele é cacique do sertão do norte.